Olá, meus queridos, a paz do Senhor, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para nós gravarmos nossa aula, tá, dos jovens, que se encerra, graças a Deus, né? Vai se encerrar essa lição. Eu acredito que tem muito professor aí que deve estar realmente com cabelos em pé, como diz a história, devido ao grau de dificuldade que essa lição ela traz, né? A gente aprendeu aqui ao longo desse trimestre que o livro de Daniel, assim como também o livro de Apocalipse, é um livro que ele contém uma linguagem própria, um gênero literário que ele, podemos dizer que ele é meio que misturado, né? Porque existe passagens, como a gente viu do capítulo 1 até o capítulo 6, e do capítulo 7 até o capítulo 12, né? Do capítulo 1 ao 6 você observa que tem uma linguagem mais narrativa, mais descritiva, mais histórica, enquanto que do capítulo 7 ao capítulo 12 nós temos uma linguagem mais profética. É um livro onde a gente viu numa lição passada, eu falei sobre isso, onde ele trata acerca da linguagem profética peculiar da cultura judaica, tá bom? E aí nós aprendemos um pouco sobre aquilo que é Apocalipse judaico. Eu não sei se você deu uma olhada, deu uma estudada, você professor, se deu uma pesquisada sobre esse assunto, mas é um assunto que está presente no livro de Daniel. E hoje nós vamos encerrar o capítulo 13, na verdade a lição número 13 do livro de Daniel, que é um tema bastante complexo, tá? Que tem várias teorias, como a gente pode ver. Não dá para a gente esgotar tudo, eu gostaria que a gente pudesse trabalhar detalhadamente, mas a gente vai dar aqui um parecer. Confesso, não é fácil, não é simples, até porque a gente não vê muitas pessoas pregando, ensinando sobre este capítulo. E os que tratam, né, sobre o assunto, às vezes, eles tratam dentro de uma perspectiva de uma escola, né, porque aqui vai mexer com escatologia, tá bom? Mas não só escatologia, mas também mexe muito com história. Por isso que o livro de Daniel, uma coisa que é muito importante, quem vai pregar, quem vai ensinar principalmente esses capítulos, do 7 até o capítulo 12, é muito importante, como eu falei em aulas anteriores, a gente fazer uma leitura rápida, ou então assistir algum vídeo, alguma coisa, que fale sobre a história dos grandes impérios, né? E aí o livro de Daniel, ele vai tratar de 4 impérios. Ele trata do império aí, o império babilônico, está muito presente na literatura de Daniel. Depois ele vai tratar do império medo-persa. Depois ele vai tratar do império grego. E por último ele fecha com o império romano. Sendo que, observe bem, o livro, como eu falei, ele é um livro de teor histórico, mas também ele é um livro de teor profético. Então nós vamos perceber que esse livro de Daniel, ele tem uma mistura, tá? Ao mesmo tempo que ele narra os acontecimentos históricos ali dentro do contexto em que o profeta, né, que o escritor Daniel está vivendo, ele também aponta para coisas que vão acontecer no futuro. Ele também é um livro que revela muito sobre o futuro. Por isso que a lição, ela trata sobre o tema, o fim de todas as coisas. E é por isso talvez que esse livro, ele é tão digamos, complexo e difícil de se entender, porque você tem que atentar para esses detalhes, né? Você tem que atentar para os detalhes, porque senão você fica meio que perdido, você fica meio que travado, como se você estivesse andando na escuridão, tá bom? Mas quando a gente para analisar, isso aqui é muito importante, analisar o conteúdo do livro, mas também a narrativa, e também a profecia e os elementos que estão em torno desse tipo de linguagem, aí a gente tem um pouco mais de clareza, tá? Então, fica aqui mais uma vez essa observação, tá bom? Para que você possa entender um pouco melhor essa questão do livro. E se não fez, eu aconselho você, professor, a dar uma, como é que eu poderia dizer, uma olhada, pelo menos um vídeo, tem tanta coisa na internet aí, você dá uma assistida em um vídeo, alguma coisa, que faça um resumo, uma síntese desses 4 impérios. É muito importante.
Ó, só para vocês terem uma ideia, a lição de hoje, ela trata de um período da história da Bíblia que nós chamamos de período interbíblico, que é um período aí que fica entre o livro de Malaquias e o livro de Mateus. Algumas pessoas dizem que, alguns estudiosos, né, pessoas que realmente que se dedicam à área, vão dizer que nós temos aí aproximadamente mais de 400 anos. Então é muito tempo de história. Então muita coisa aconteceu em 400 anos, entre Malaquias e o livro de Mateus. Só para você ter uma ideia, para você, professor da escola dominical, ter uma ideia de como isso aqui é importante, estudar o período interbíblico. E aí eu volto a falar a necessidade de você ter uma compreensão da história geral. Nesse período, muita coisa surgiu. Por exemplo, nós temos nas páginas do Novo Testamento, nós temos a aparição de algumas situações, de algumas pessoas, de algumas classes que você não vê no Antigo Testamento. Ó, por exemplo, quando você começa a ler o livro de Mateus, você se depara com grupos religiosos dentro do judaísmo, como saduceus, fariseus. Você não vai ver essa palavra saduceu, fariseu, essênio, herodiano. Você não vê essas expressões, você não lê elas, pelo menos nunca vi, no Antigo Testamento. Então, aí fica a pergunta, de onde foi que eles vieram? Qual é a origem deles? E aí a gente só vai descobrir a origem, por exemplo, dos fariseus, dos essênios e outros grupos religiosos estudando o período interbíblico, tá? Então vai ter muita coisa. Por exemplo, sinagoga não tem no Antigo Testamento. Você não vai ver no Antigo Testamento essa palavra sinagoga. Mas quando você lê muito as cartas de Paulo, e inclusive também os próprios evangelhos, você vai observar que muito aparece a questão de sinagoga. E aí vem a pergunta natural, de onde foi que vieram as sinagogas? Qual é a origem das sinagogas? Aí você só vai descobrir isso quando você estuda o período interbíblico. Por isso que eu digo, é muito importante você, antes de dar uma lição como essa daqui, você ter um conhecimento prévio, ainda que seja um conhecimento simples, raso, mas que pelo menos ele te dê uma noção, tá? É muito importante. Então, vá lá no YouTube, deixa seu conselho, não vai dar tempo de você ler tudo isso mesmo, mas você vai lá no YouTube, dá uma olhada e aí você vai ter uma noçãozinha melhor para que você possa domingo chegar em sala de aula e dar realmente uma aula com mais segurança, com mais propriedade. Dito isso, vamos aqui à lição que tem como tema o fim de todas as coisas. A lição, o texto bíblico, ela se encontra em Daniel, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 13. Lembrando que essa lição que está sendo dada hoje, ela seria bem mais entendida, ela seria bem mais compreendida se você, professor da escola dominical, dá uma lida nos capítulos 10, 11 e 12. Como diz a própria lição, esses capítulos 10, 11 e 12 de Daniel, eles são uma unidade. Então, para você entender melhor essa lição, você tem que fazer uma leitura. Isso aqui, professor, não é opcional. Isso aqui, professor, é obrigatório, tá bom? Se você não lê o capítulo 10, se você não lê o capítulo 11, se você não lê o capítulo 12 do livro de Daniel, o que vai acontecer? Você vai ficar perdido. Se você apenas se deter nos versículos que estão espalhados aqui na lição, você vai ficar limitado e com conhecimento muito fraco para poder desenvolver esse tema. Apesar que a didática, como está disponível aqui na nossa lição, o capítulo 1 da lição ele vai tratar basicamente do capítulo 10 de Daniel. Já o capítulo 2, ele vai tratar do capítulo 11. E o capítulo 3 vai fechar com o capítulo 12 do livro de Daniel. Então, mas antes de mais nada, antes de você entrar nos detalhes, eu te aconselho a dar uma lida no capítulo 10, capítulo 11 e o capítulo 12. E se possível for, se você tiver a Bíblia de Estudo Pentecostal, tá bom? Tem aqui a Bíblia de Estudo Pentecostal aqui na versão reduzida, né? Mirim, como diz a história, né? Essa Bíblia, nos capítulos 10 e o capítulo 11 e 12 de Daniel, na nota de rodapé dela, tem explicações maravilhosas, explicações relevantes que vão te ajudar bastante, tá bom? No esclarecimento
do capítulo 10, capítulo 11 e capítulo 12 do livro de Daniel. Se você, eu acho que pouca gente vai ter, é o material, eu estava vendo esse livro aqui, ele é um livro que trata sobre profecias, né, um guia completo das profecias bíblicas, né, o autor é Stephen Miller, tá, da editora BV Books, né, material, gente, muito bom. E ele tem aqui no capítulo, na página 145, a página 145, mais precisamente na página 159, aonde ele vai fazer aqui uma, como é que eu poderia dizer assim, um resumo, tá bom? Da história com a Bíblia, desses acontecimentos que estão aí contidos no capítulo 10, 11 e 12 de Daniel, tá bom? Muito bom, infelizmente não dá pra gente falar tudo aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito comprido, tá legal? Mas se você tiver esse material em casa, tá aí uma dica de um material que pode também lhe auxiliar bastante. Gente, esse tipo de aula, como eu falei em aulas anteriores, ele requer um pouco mais de atenção do professor. Pesquisa, estudo, tá? Analisar bem. Se você não tem em casa um livro, se você não tem uma biblioteca em casa, não tem problema. Você pode ir para a internet, tá bom? Desde que você possa pesquisar em sites seguros. Não vão também analisando tudo, porque na internet tem de tudo. Tem coisa realmente que é bom, mas também tem coisas que acabam prejudicando muito o conhecimento e a pesquisa, né? Dito isso, o primeiro tópico vai falar sobre preparando-se para receber a mensagem do céu, né? O texto começa no capítulo 10, versículo 2, falando da aflição de Daniel. Isso aqui me chama bastante atenção. Só mais um detalhe, só fazendo aqui abrindo aqui um parêntese antes de nós comentarmos aqui. Quero me desculpar aqui as pessoas que talvez esperaram o nosso vídeo aí da aula passada. Eu não pude gravar porque eu estava viajando, entendeu? Ficou muito corrido para mim e que foi uma lição também bastante complexa, né? Porque essa lição ela tratou sobre as 70 semanas, né, de Daniel. Mas apesar que eu considero que ela estava bem explicada, né? Mas ainda assim, mesmo ela estando aqui bem didaticamente organizada, eu reconheço que ela não é um tema fácil. As 70 semanas de Daniel é um tema difícil, até porque o grande debate que tem sobre esse tema, que é as 70 semanas de Daniel, é saber exatamente quando começou a contagem dessas semanas. Então, a discussão no meio teológico é sobre isso. Quando começou a contagem das 70 semanas. Mas uma coisa que é muito interessante que a gente pode aqui extrair para nós uma aplicação, né, para nossas vidas. Primeiro, observe que o livro de Daniel, quando ele fala das 70 semanas, observe que Daniel ele vai procurar fazer o quê? Estudar. O texto fala que ele vai pesquisar nos livros. E isso chama atenção, tá? Porque isso mostra que Daniel, mesmo sendo um homem de Deus, a qual Deus falava com ele de forma muito íntima e trazia revelações profundas a ele, mas isso mostra que ele era uma pessoa que estudava. Então ele foi pesquisar nos livros. Os estudiosos dizem que esses livros é uma referência às profecias do Antigo Testamento. Inclusive, ele vai descobrir em um dos livros de profecia, que é o livro de Jeremias. Então, ele descobre, lendo nos livros, pesquisando, é claro, nos livros, que havia uma profecia, tá? Uma profecia que Deus tinha deixado com relação ao cativeiro do povo de Israel. E ele descobre isso como? Estudando a palavra de Deus, mais precisamente nos livros de profecia. É claro que ao longo do estudo dele, ele foi orar, ele foi buscar a Deus e Deus trouxe para ele o que? A revelação, tá? Isso mostra uma coisa que a gente sempre fala, que a gente sempre diz, que o estudo deve estar acompanhado também da oração. Então essa é uma aplicação, isso aqui não vai ter discussão. Qualquer professor, qualquer teólogo vai afirmar isso aqui. A segunda é mostrar que a profecia, a palavra de Deus, ela é realmente infalível. Aquilo que Deus ele falou, aquilo que Deus ele diz, a sua palavra vai se cumprir. Como se cumpriu de acordo com a profecia que Daniel descobriu lá no livro de Jeremias, tá? Fecho aqui meu parênteses, é só um adendo, tá bom? Mais uma vez peço desculpa por não ter gravado essa aula, tinha muita coisa para falar, cheguei até a estudar, mas infelizmente eu não tive tempo. Viajei inclusive para uma conferência aí de escola bíblica dominical
E não deu tempo, mas, enfim, eu acredito que Deus deve ter dado graça aí a nossos professores, eles devem ter dado uma aula maravilhosa. Então, voltando à nossa lição, o primeiro tópico fala preparando-se para receber a mensagem do céu. O primeiro subitem fala que Daniel ele está aflito, né? Não é para menos, né, gente? A gente já observa que Daniel ele teve muitas visões, ele teve muitas revelações, revelações assustadoras, revelações profundas concernente ao futuro do povo de Israel. Então, o futuro a qual ele viu de início não era muito promissor para a nação. Por isso que o texto vai dizer no capítulo 10 de Daniel, no versículo 2, tá? Capítulo 10 de Daniel, versículo 2, o texto fala, naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Veja que ele estava 3 semanas chorando. E a lição vai dizer que, como qualquer ser humano, Daniel tinha os seus momentos de aflição e tristeza. Ou seja, já falamos aqui em outras lições que não tem essa de super crente, não tem essa de crente poderoso. Todo crente, independentemente de ter ou não comunhão com Deus, ele passa por aflição, tá? Jesus passou por isso, Paulo passou por isso, Abraão, todos os personagens bíblicos, se você for fazer uma análise, um estudo biográfico dessas pessoas, você vai observar que eles tiveram momentos também de angústia, eles tiveram também os seus momentos de tristeza, porque isso aí é algo que é inerente à natureza humana, isso faz parte da natureza humana, não tem para onde correr. A tristeza, assim como a alegria, né? A dor como um alívio, a vida e a morte, tudo isso faz parte da nossa natureza humana. É claro que isso é consequência, óbvio, da queda. Nós sabemos que o pecado trouxe uma série de consequências negativas para a vida do ser humano. Então, como ele fala aqui, ninguém é tão forte que não possa se abater. Aí ele vai dizer que a razão desse abatimento de Daniel possivelmente, isso aqui é importante, a lição não está cravando, tá? Se está usando o termo aqui possivelmente é porque é uma possibilidade, tá, gente? Isso é importante, porque tem pessoas, Daniel estava triste porque, como diz a lição aqui, houve uma interrupção da reconstrução do templo e da cidade de Jerusalém. A lição não está falando isso. Ela fala que possivelmente ele poderia estar nessa tristeza, chorando, porque houve esse acontecimento. Um outro ponto muito importante aqui é nós analisarmos os 3 momentos de reforma em Jerusalém. Nós temos aí Zorobabel, nós temos aí Neemias e nós temos aí também Esdras. Cada um desses personagens, professor, ele teve uma responsabilidade com a cidade, com o templo de Jerusalém, mais precisamente com o templo de Jerusalém. Zorobabel era um governador e ali ele vai reconstruir a parte, como é que pode dizer, a parte religiosa, o altar ali da cidade, né, no templo mais precisamente. Já o Neemias, a reforma que ele vai fazer, porque eu estou falando isso, sabe por que eu estou falando? Porque tem muita gente que quando fala de a questão da reforma de Jerusalém, só lembra de Neemias. Mas a história bíblica, isso aí, onde é que eu vou ler? No livro de Neemias e no livro de Esdras, tá bom? E tem mais um detalhe, tem outros profetas menores que estão em paralelo com essa história. Por isso que eu digo, tem coisas na Bíblia que a gente tem que fazer uma pesquisa muito profunda, leva tempo, tá? Leva realmente muita leitura e comparação, tá? Então, nós temos aqui Zorobabel, a questão da reforma do culto, né? Aí nós vamos ter depois Neemias, com a questão da reestruturação dos muros de Jerusalém. E por último, nós vamos ter um avivamento da palavra que vem através do escriba Esdras. Então, esses 3 personagens, tá bom? São responsáveis aí por uma reforma no templo e no culto, tá, de Jerusalém. Tá legal? Então, eu queria só deixar essa informação que é importante e se encaixa também aqui nesse primeiro subponto aqui. Aí o segundo ponto da lição, ele vai tratar sobre o ser celestial, tá bom? Isso aqui é interessante porque ele vai dizer que de tanto ele chorar, de tanto ele orar, Deus mandou um ser celestial. E esse ser celestial, certamente é um anjo, o texto no versículo 5 e versículo 6,
vai dizer as seguintes palavras: olhei para cima, e diante de mim estava um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puríssimo na cintura. Seu corpo era como berílio, o rosto como relâmpago, os olhos como tochas acesas, os braços e pernas como o reflexo do bronze polido, e a sua voz era como o som de uma multidão. É claro, gente, que alguém vai dizer assim: os anjos se parecem dessa forma. É óbvio, nunca é bom deixar essa informação aqui de lado. É bom sempre estar lembrando que a pessoa que tem uma visão na Bíblia, ou até mesmo em nossos dias atuais, é óbvio que a narrativa, a descrição dessa visão vai ser de acordo com a sua cultura. Então, todas essas palavras que estão aqui no capítulo 10, tá? No versículo 5 e 6 da descrição desse ser celestial, elas estão concernentes à cultura de Daniel, tá bom? E aí ele vai dizer uma coisa importante aqui, que essa figura, esse ser, elas são muito parecidas. Novamente, observe aqui, parecidas, não está afirmando, mas elas são parecidas com quem? Com o que o apóstolo João viu e também o que o profeta Ezequiel também teve uma visão semelhante. Ele vai dizer que para muitos exegetas bíblicos seria uma teofania, palavra grega, teo, Deus, fania, aparição. Muitos estudiosos, aqui também vai ter muito debate essa questão de teofania na Bíblia, tá bom? É bom sempre tomar muito cuidado, porque principalmente com algumas expressões. Tem uma expressão na Bíblia que é o anjo do Senhor. Alguns dizem que ali o anjo do Senhor é uma referência a Jesus Cristo no Antigo Testamento. O problema dessa afirmação é que quando nós estamos lendo essa expressão, o anjo do Senhor, às vezes pode acontecer que esse anjo ele é reverenciado, ele é adorado, e às vezes ele não recebe adoração, ele não aceita. Então, é realmente um mistério muito grande, mas o que importa saber aqui é que, de fato, no Antigo Testamento houve algumas aparições divinas. Tel, a palavra grega Deus, né? E fania, outro termo grego. São duas palavras gregas aqui, tel e fania. Teofania, que é a aparição ou manifestação, né? A manifestação do divino, a manifestação de Deus, a manifestação da sua presença. Por isso que ele fala aqui que alguns exegetas, né, bíblicos, eles vão dizer que é uma teofania, ou seja, a manifestação do próprio Filho de Deus. Não é de anjo, tá, gente? Seria aqui a manifestação do próprio Filho de Deus. Ele vai falar que diante da imagem imponente, os companheiros de Daniel fogem de medo e ele fica só. Seu corpo se enfraquece, desfalecendo com o rosto em terra. Bem interessante esse comentário dele aqui, porque às vezes a gente não se dá conta do que é a presença de Deus. Isso mostra o tanto como nós somos pecadores, como nós somos carne, como nós somos limitados. Ele tem essa visão, observa, é uma visão. E ele, diz o texto bíblico, se você fizer a leitura do capítulo 10, Daniel ficou estremecido, ficou se sentindo mal, porque a presença desse ser celestial era realmente algo tremendo. E é interessante a gente falar sobre isso, porque às vezes a gente fica, falando no culto, pedindo a Shekinah, o poder de Deus. Senhor, manda a tua Shekinah, manda o teu poder. Eu sei que muitas vezes essas expressões elas são usadas de forma poética, de uma forma que a gente canta, de uma forma que a gente ora, entendeu? Mas se a gente for estudar bem, realmente, bem, é algo realmente bem complicado de se defender. Agora, sabe o que é mais interessante? É o paradoxo disso tudo. Porque dentro de nós, dentro da igreja, habita o Espírito Santo. E a Bíblia fala que o Espírito Santo, ele é Deus. E essa natureza nossa natureza caída, ela não teria ou não tem realmente condição, como diz o apóstolo Paulo, dentro de nós, dentro de vasos, de barro, habita um tesouro, um tesouro muito importante, um tesouro muito caro, muito precioso. Mas aí, por isso que eu falo, existe um verdadeiro paradoxo. A santidade de Deus, ela habita em nós. Mas isso só acontece por quê? Porque Jesus morreu na cruz. Para você ver o nível de importância que é o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Tá? Terceiro e último subtópico vai falar a batalha nas regiões celestiais. Isso aqui chama a atenção porque
a leitura bíblica vai dizer que Daniel, ele não tinha recebido a oração ainda porque havia um príncipe do reino da pedra. Lembra que eu falei agora há pouco de que a visão está de acordo com a cultura de Daniel? Ele usa a expressão príncipe do reino da Pérsia. É claro que isso aqui é um anjo. Aqui está tendo uma batalha, tá bom? Como ele fala aqui, uma batalha entre anjos, anjo do bem e o anjo do mal, tá bom? Nossos principais teólogos ensinam que não se trata de um príncipe terreno, tá? Mas um anjo maligno que obedece. Até porque a gente não teria lógica, né? Daniel não está orando para pessoa, não está orando para reis, príncipe. Ele está orando a Deus. Então não teria muita lógica. Se alguém defender que isso aqui é humano, é terreno, não tem muita lógica. Pelo menos é o que eu observo, o que eu entendo, não tem lógica, né? Não se trata de um príncipe terreno, mas um anjo maligno que obedece a Satanás. Foi somente após a ajuda do arcanjo Miguel, tá? Na batalha espiritual, que a resposta chegou. A referência a Miguel como um dos primeiros príncipes mostra que existe uma organização e ordem angelical através de graduações que revelam níveis de autoridade. Aqui entra o assunto da angelologia, tá bom? Que é outro tema bastante profundo e que dá também muita ideia, né? Tem muita o nosso imaginário sempre tenta entender melhor a questão dos anjos. O certo é que Daniel estava orando e alguém, um demônio, estava impedindo a oração dele. Gente, em cima disso aqui, o que tem de teorias, tá? O que tem de teorias sobre isso aqui? Muita gente faz a seguinte pergunta, tá? Toda oração, o demônio ele pode impedir minha oração de chegar ao céu? Bem, gente, nós temos que analisar as coisas com muito cuidado. A Bíblia ela não fala assim claramente. Isso aqui é um assunto que requer um estudo mais aprofundado e mais delicado. Apesar que nós sabemos, como o próprio autor coloca, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 e Efésios 6, 2, Efésios é um texto bastante conhecido que diz que a nossa batalha, a nossa guerra não é contra a carne e nem contra sangue, mas é contra potestades, principados e dominadores deste século ou do mal. 1 Pedro 5, 8, Pedro vai dizer assim, para a gente tomar cuidado, porque o diabo, nosso adversário, como um leão. O texto diz que ele está ao nosso, não ao nosso redor, mas ao nosso derredor. O certo é que a Bíblia não deixa dúvidas de que existe uma batalha cósmica espiritual. Existe uma batalha entre o bem e o mal. Existe uma guerra que é travada o tempo todo. Eu não posso dizer com todas as letras, só com base no capítulo 10 de Daniel, no versículo 13, que toda vez que um crente ele ora, as orações dele são impedidas ou elas não foram atendidas ainda porque um demônio, eu estou olhando para cima porque a gente ora, é uma forma de a gente dizer que a gente ora olhando para os céus, né? Mas eu não posso afirmar só com esse texto de que as orações dos santos elas são impedidas de chegar até Deus porque um demônio está impedindo. Isso aqui é um caso específico, tá? Isso aqui é um caso específico, tá? Eu confesso, eu nunca parei para analisar se existem na Bíblia outros textos que possam corroborar ou dar coro a esta passagem, tá? O que nós temos aqui é um caso específico. E aqui nós temos que levar em consideração que está em foco aqui uma revelação da história, não é só de Israel. Essa revelação aqui é uma revelação da história da humanidade. Então, esses detalhes, eles precisam ser levados em consideração. Até porque existem orações que elas são de cunho coletivo e tem orações que são de cunho individual. Então, tudo isso tem que ser analisado, tá? Pode ser que aconteça de alguém estar orando e um demônio, como aconteceu aqui com Daniel, impedir e Deus ter que mandar um anjo para poder guerrear com esse ser maligno para que a mensagem, para que a resposta venha. Sim, pode acontecer, tá? Mas o que a gente não pode fazer é embasar toda uma doutrina. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vê muito isso por aí. Tem pessoas que às vezes baseiam essa ideia só nesse versículo de Daniel. Outra coisa aqui também, o texto fala de um príncipe da Pérsia, fala também de um príncipe de Israel. Ou seja, existe uma
teoria dentro da angelologia que ensina que existem anjos, que eles chamam anjos territoriais, tá? Ou seja, cada lugar tem cidade, alguns dizem até estados, enfim, tem anjos territoriais, aonde ali ele manda, onde ele governa. Bem, isso aqui é um outro problema. Agora, se eu quiser aprofundar mais esse assunto, é interessante eu fazer um estudo dentro da cultura judaica, tá? Dentro da angelologia judaica, porque isso aqui eu posso dizer. O judaísmo, a ideia deles de anjos é muito profunda e vai muito além daquilo que nós cristãos conhecemos, tá bom? Eu não vou entrar aqui em detalhes, porque a nossa lição não é sobre angelologia. Mas, se lá na frente nós tivermos uma lição que trate sobre esse tema, talvez a gente possa abordar um pouco mais o assunto. Mas se você, Silva, eu queria entender um pouco mais sobre a ideia dos anjos na Bíblia, como é que eu faço? Eu te aconselho a estudar eles do ponto de vista judaico e do ponto de vista cristão. Silva, mas não é a mesma coisa? Sim, tá? E não. Sim, porque os mesmos seres que o Antigo Testamento eles apresentam, os nomes Gabriel, Miguel, Diabo e outros demônios, etc., são os mesmos que vão aparecer no Novo Testamento. É claro que o Novo Testamento ele fala mais desses seres, tanto dos seres caídos, como também dos seres angelicais. Por exemplo, quando você lê o livro de Apocalipse, aparecem muitos anjos ali. É muito comum você ver no livro de Apocalipse uma série de anjos. Então, é um assunto realmente profundo, requer muito cuidado. Alguns estudiosos até chegam a dizer que aquilo que a Bíblia não afirma, não fala, não diz, é melhor você ou como eles falam, naquilo que ela se silencia, é melhor você também não puxar muito o assunto. Mas, para aqueles que são curiosos, minha dica, meu conselho é esse: estude a literatura judaica, procure saber um pouco mais sobre esse tema dentro da visão deles. O segundo tópico fala revelação do futuro, tá? Uma visão do futuro. O objetivo da revelação de Daniel é dar-lhe conhecimento sobre o que haveria de acontecer com o povo de Deus. Como eu já falei, Daniel está estarrecido, Daniel está extremamente perplexo, porque a visão que ele teve, isso aqui vai para o versículo 14 do capítulo 11, né, de Daniel, é algo realmente grande, é algo tremendo, tá? Porque o que ele estava ali tendo como revelação é algo que passa por uma sucessão de períodos históricos. Tá? Resumindo, esse capítulo 2, meus queridos, ele vai tratar dos impérios, por isso que eu falei logo no início. Ele vai tratar do império, não dá para a gente ler tudo, mas é importante você fazer a leitura do capítulo 10, do capítulo 11 e do capítulo 12. Principalmente do capítulo 11 de Daniel, que tem muita informação aqui. Esse capítulo 11, eu fiquei impressionado, eu já li Daniel, já teve outras lições, mas eu fiquei assim pensando os detalhes. Gente, é incrível. A Bíblia, realmente, ela é a palavra de Deus. Porque os detalhes que estão no capítulo 11 são detalhes históricos, né? Tem muita informação histórica aqui, mas tem muitas mesmo. Vocês não imaginam os detalhes. Pra vocês terem uma ideia, como esse capítulo 11, ele é um capítulo tão profundo e histórico, que nós temos aqui, olha no capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 2, o profeta, ele está descrevendo aqui o Império Medo-Persa. Aí no capítulo 3, no versículo 3, ele diz as seguintes palavras: então surgirá um rei guerreiro, que governará com grande poder e fará o que quiser. Aqui o versículo 3, ele está se referindo, isso aqui é unanimidade entre os estudiosos da Bíblia, ele está se referindo ao grande Alexandre o Grande. E eu falei em aulas passadas que, de fato, o Império Grego, governado, liderado por Alexandre Grande, a gente vê isso, né, naquela lição que tratou sobre o bode e o carneiro, lembra? Sobre o bode e o carneiro. E a história vai contar que Alexandre, ele foi realmente um grande guerreiro, tá? Ele foi um homem valente, foi um grande conquistador, foi um homem que, apesar de pouco tempo, diz a história que ele governou durante 3 anos, morreu muito novo, muito jovem ainda,
mas o tempo que ele governou foi realmente com bastante força, né? Então o versículo 3 fala isso. Agora, sabe o que mais me surpreende nessa narrativa aqui? O versículo 4, que vai dizer o seguinte: logo depois de estabelecido, né, o seu império se desfará e será repartido para os 4 ventos do céu. Gente, isso aqui, quem tem um pouco de conhecimento da história fica perplexo, né, com o detalhe, né, porque o texto fala assim, que o império dele, né, ia se desfazer, tá? E ele seria repartido pelos 4 ventos do céu. Nós aprendemos nas aulas anteriores que depois da morte de Alexandre o Grande, como ele não teve filhos, ele não tinha descendente, o Império Grego foi dividido entre os seus 4 generais. Foi repartido entre 4 generais, conforme está no versículo 4. Viu como aqui é um livro que tem a palavra profética, mas ele também tem a questão histórica, então a gente vê a Bíblia e olha para a história e vê o texto bíblico se cumprindo literalmente, tá bom? Aí aqui no subtópico 2, um futuro imediato, né? Ele vai tratar aqui sobre o que é o futuro imediato aqui, porque o livro trata de coisas que iam acontecer ainda no tempo de Daniel e até aconteceram, tá bom? E ele vai chamar muito a atenção também para essa palavra aqui, período interbíblico, que eu já falei, tá? Mais no início ali do vídeo, sobre o período interbíblico, tá bom? Que é muito importante, volto a dizer, professor da EBD, não vou falar aqui do período interbíblico, mas é um período que tem 400 anos de história, gente. Então não dá para você chegar em sala de aula, por exemplo, e falar do período interbíblico de só pela descrição que está aqui na lição. Por exemplo, se vai que de repente lá na sala de aula alguém faça a seguinte pergunta para você: professor, o senhor saberia me explicar o que foi a Guerra dos Macabeus? Né? E aí, se você não leu o período interbíblico, se você não tem nenhum conhecimento, tu não vai saber responder o que foi a Guerra dos Macabeus, porque essa guerra é uma guerra que aconteceu exatamente no período interbíblico. E aí, se você não sabe, como é que vai responder? Por isso a minha dica é dar uma lida lá, ou então vá na internet, faz uma pesquisa, período interbíblico. Eu tenho certeza, ou então resumo do período interbíblico. Você vai encontrar na internet um monte de pessoas ensinando de forma bem rápida, às vezes vídeos de 10 minutos, 15 minutos. Não é possível você gastar 10, 15 minutos aprendendo um assunto, né? A tua vida vai se acabar, tá bom? E aí, mas ao mesmo tempo que esse capítulo 11 ele fala de um período imediato, ele também vai falar de um período remoto. O texto bíblico, principalmente dos versículos 36 e 38, né, do capítulo 11 aqui de Daniel, nós vamos aprender que existe também uma revelação do futuro, tá bom? Quando ele fala aqui do tempo da angústia de Jacó com base em Jeremias capítulo 30, versículo 7. Aqui é uma referência à grande tribulação. Esse subtópico 3 aqui, futuro remoto, ele está falando da grande tribulação. Aí ele vai falar aqui dos acordos que o anticristo vai fazer com o povo de Deus, né? Ele vai mostrar os tratados, como é que vai ser o comportamento dele. E o texto bíblico também fala que ele vai, por um período de tempo, ele vai ter um acordo de paz, depois ele vai quebrar e vai ver, enfim. Aqui essa última parte é a grande tribulação, tá bom? Que são um período de 7 anos, a qual foi designado por Deus para que o povo de Deus passe por ele. Quem é o povo de Deus aqui? Israel. É claro, gente, que vai ter muitas discrepâncias, muitos debates em torno disso. Não é toda fonte de escatologia que vai defender essa ideia como está na lição, mas é sempre bom lembrar que nós estamos trabalhando numa escola dominical. É sempre bom lembrar que o nosso objetivo aqui é ensinar a palavra de Deus de acordo com os nossos pressupostos também, tá? Nossos pressupostos que, ainda que pareça algo contraditório, mas são pressupostos que nós acreditamos que são
criados, baseados na Bíblia Sagrada, tá bom? Então, tome muito cuidado com a pesquisa que você vai fazer dentro da escatologia. Se você não tem domínio dela, não vá se aprofundar em livros que não bate a mesma linguagem. O meu conselho é, se você tiver em casa uma teologia sistemática pentecostal, vá lá na parte de escatologia, dá uma lida sobre o assunto, porque você vai ter mais conhecimento e mais segurança. A Bíblia de Estudo Pentecostal também pode te ajudar. Se você tiver em casa, por exemplo, a Bíblia de Estudo Scofield, essa semana uma pessoa me perguntou sobre a Bíblia de Estudo Scofield, o que é que eu acho dela? É uma excelente Bíblia de estudo, principalmente porque ela vai trazer como objetivo principal a escatologia dispensacionalista, tá bom? Por último, o texto vai falar sobre a Armagedon e as últimas coisas, né? A batalha final, o livramento divino, a ressurreição dos mortos. O tempo do fim aponta para o período da tribulação, que é a 70ª semana do texto de Daniel, no domingo passado, né? No final deste período, os exércitos do anticristo se reunirão para destruir Israel no vale do Armagedon. A guerra do Armagedon é uma batalha que vai acontecer já bem no final da grande tribulação. Tá? Alguns consideram aí como uma guerra mundial, onde o anticristo e todos os inimigos de Cristo se reunirão nesse lugar para batalhar, para guerrear contra Jesus Cristo. Tá bom? Mas aí no meio, bem no centro dessa batalha, estará quem? Daniel não, Israel, o povo de Israel, aonde eles não terão condições, como a lição coloca, de vencer, tá? Mas aí é nesse momento, como entra o subtópico 12, que aparece Deus, aparece Jesus Cristo, e os livra da mão do anticristo, destrói o falso profeta, lançando-os no lago de fogo, destruindo os inimigos, e assim Israel, nesse momento, vai reconhecer que, de fato, Jesus Cristo é o Messias que eles tanto aguardam, tanto esperam, de acordo com as profecias do Antigo Testamento. E aí vem, por último, esse outro tema aqui, que é a ressurreição dos mortos, que é outro tema também, que se você ler separado do livro de Daniel, não vai encaixar, porque no livro de Daniel, ele vai dizer que uns naquele dia vão ressuscitar para a glória eterna e outros vão ressuscitar para a vergonha eterna. O tema da ressurreição, gente, na Bíblia, ele realmente é outro tema de grande debate. Não é consenso de todos os intérpretes, teólogos. Tem uma ala de teólogos que vão defender que a ressurreição é uma só, ou seja, no dia da ressurreição, os justos e os injustos vão ressuscitar ao mesmo tempo. Tem uma outra ala teológica, que é a ala que nós seguimos, que entende que a ressurreição são diferentes. Primeiro vão ressuscitar os justos, os santos, e depois é que vão ressuscitar os ímpios, os injustos, para a condenação eterna. O certo é que nós temos aqui uma profecia no Antigo Testamento, no livro de Daniel, que de fato haverá uma ressurreição, sendo ela uma para a glória e outra para condenação eterna. E assim, meus queridos, até ainda o quarto, concluindo a missão profética, né? Em suas palavras finais, o mensageiro celestial diz para Daniel cerrar as palavras e selar o livro até o fim do tempo. Para os costumes da época, selar um livro era uma forma de dar credibilidade pública, uma garantia da sua veracidade. Logo, o selo da palavra profética assegurava que a revelação era dada por Deus para que as gerações seguintes pudessem confiar e entender. Isso explica a declaração de que muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Eu acho que não precisa mais esclarecer essa questão aqui da fidelidade, da segurança, que é o livro de Daniel. É bem verdade que nós aprendemos ao longo dessa lição que o livro de Daniel ele está em torno hoje de muitos debates, principalmente a sua autoria. Alguns dizem que alguma parte foi escrita por ele, principalmente esse capítulo 11 de Daniel, como ele tem muita informação histórica
das potências mundiais, alguns dizem que não foi Daniel que escreveu. Mas é bom lembrar que Daniel ele está escrevendo algo do ponto de vista profético, ou seja, ele está profetizando aquilo que ia acontecer. Algumas coisas ainda aconteceram no seu tempo, outras aconteceram no período interbíblico e outras acontecerão no futuro. Eu creio na Bíblia como palavra de Deus. E os homens é que mentem, mas Deus ele não mente. Eu espero que você tenha, meu professor, aprendido com Daniel essas questões de que Deus ele é fiel, que aquilo que ele fala na sua palavra é seguro e a gente tem que se segurar na sua palavra, ok? Próximo domingo nós estaremos já iniciando nossa nova lição dos jovens, tá? A lição dos jovens, ela vai trabalhar o livro de Provérbios, né? Tá aqui o livro de Provérbios, livro que muito sábio, né? Que tem palavras de sabedoria, uma linguagem muito sapiensal, poética. Então, na próxima aula nós estaremos falando sobre esse livro, que é o livro de Provérbios. Creio que também Deus deve falar bastante em nossos corações, enquanto que os adultos vão trabalhar o tema As Promessas de Deus, né? Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Acabei de falar que com base no livro de Daniel devemos crer na Bíblia. E aqui tem uma lição dos adultos que vai trabalhar sobre esse tema, as promessas de Deus, né? Então é isso, gente. Eu espero que a gente tenha êxito domingo, que você possa dar uma boa aula. E Deus te abençoe e até a próxima, se assim Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.